Enquanto a Janja está lá, isso é uma Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Quem é que está pagando 40 mil por ter se tirado satisfação com um juiz muito criativo que absolveu, junto dos seus pares no Tribunal de Justiça, um senhor de 70 e poucos anos, porque ele disse que o sexo que ele fez com a menina de 13 não era crime porque ela já era prostituta. Notícia, hoje pela manhã, durante a abertura da Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes em Brasília, a primeira Janja dama... maravilhoso. Não, a primeira dama Janja... Tão bom quando tem ela na pauta. Sabe que o que me deixa contrariado é o seguinte, né? Abertura da Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Nós estamos vendo isso aí. O Brasil tem uma Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Eu não vou falar nomes aqui porque tem uma sentença judicial que me proíbe de falar nomes. Mas nesse país, enquanto a Janja está lá, o país tem uma Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Quem é que está pagando 40 mil por ter se tirado satisfação com um juiz muito criativo, que absolveu, junto dos seus pares no Tribunal de Justiça, um senhor de 70 e poucos anos, porque ele disse que o sexo que ele fez com a menina de 13 não era crime porque ela já era prostituta. Não é a Janja. Não é o pessoal que trabalha em gabinete de ministro. Não é deputado, não é nada do PT. Quem está pagando 40 mil por ter ficado revoltado no ar e pedido demissão no ar, porque eu me recusei a me retratar a um juiz que chamou uma menina de 13 de prostituta, drogada e alcoolizada numa sentença. Quem está pagando danos morais pro juiz sou eu. Quem está respondendo por injúria, por difamação, e vai perder certamente o réu primário, sou eu. Aí eu vejo essas bonitas na Semana de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. É porque é só nessa semana que não pode, o resto tá liberado. Só. Porque na hora de falar, nossa, que absurdo, um juiz do STF tem esse juiz no seu gabinete, ninguém fala. Aí é democrático. Aí salva a democracia. Então a Janja foi lá, né, na abertura. A Janja foi lá fazer a abertura e quando estava na abertura, a Janja voltou a defender a regulação das redes sociais e confirmou que questionou o ditador Xi Jinping sobre os efeitos nocivos do TikTok no Brasil. Segundo Janjona, não existe pecado do lado de baixo do Equador. Mentira. Segundo Janja, não existe protocolo que faça ela se calar. Com qualquer pessoa que seja. Eu queria ver ela falar isso lá no Catar, quando ela foi lá visitar a Sheikha. Eu queria ver ela falar isso lá no Irã. Queria ver ela falar isso no Teherã. Queria ver ela falar isso na Palestina. Não, eu queria ver ela falar isso na cara do Xi Jinping lá na hora do jantar, né? Aqui no Brasil, depois que ela chegou, não. Seria interessante, já que eles defendem tanto na faixa de Gaza o Hamas, queria que ela falasse isso para o Hamas. Mas ela falaria isso Hamas. Olha o que a Janja falou aí. Solta esta merda. A falta de responsabilização das plataformas digitais no Brasil tem contribuído para a intensificação e a diversificação das infrações no ambiente digital. A violência virtual, o aliciamento, o bullying digital e o acesso a conteúdos impróprios ou criminosos podem acontecer a qualquer momento. Por isso, o diálogo constante, o acompanhamento responsável, a definição de limites e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento
eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Vou aproveitar a fala dessa cretinona. Cretinona, falei isso. Nossa, falei. Primeiro que eu não admito. Não é porque você é mulher que você não falou, Sirigaita. É porque você não é autoridade. Você não era ministro de Estado, você não era política, você não era você não é autoridade pública. Você dorme com uma. Você dorme com uma desde que ela não era autoridade pública. Desde quando vocês lá nos porões da sede do PT, como disse aquele podcast da Folha, né, contando a aventura sexual de vocês, você dorme com a autoridade, mas você não é. Então, se era um evento para as autoridades discutirem, não é porque você é mulher, é porque você não é nada em matéria de autoridade pública. Segundo, ela não admite que ninguém cale a voz dela, mas ela quer calar dos outros da rede social. Muito bonita, né? 3. E ela fala isso para as pessoas de qualquer grau. É claro que você não tem medo. O seu marido tem o maior grau alcoólico de todos. Você já está acostumado a falar com gente de grau elevado, ó, o grau. Né? Depois, aliciamento, parabéns. Parabéns. Porque às vezes é até bom mesmo. Você pode falar com todos os líderes mundiais em português, porque nem o tradutor vai saber o que você está falando. Aliciamento, cidadãos, abrido, faraona, salma de palmas, né? Na semana passada, só continuando essa notícia antes de passar, o Lula e a Janja disseram a Xi Jinping que o algoritmo do TikTok estaria favorecendo o avanço da direita no Brasil. Enquanto isso, o decreto que regula o serviço de atendimento ao consumidor, com artigos que miram Big Techs e que limitam o uso da inteligência artificial, está engavetado no Ministério da Justiça, do Lewandowski, do Lula, faz 6 meses. No editorial publicado no final da semana, a Folha de São Paulo diz que o governo Lula quer censurar o TikTok e outras redes no país e que pedir auxílio à China para regular a internet não tem cabimento. Aí. Quem quer falar da Janja? Eu adoro falar da Janja. Quando ela está na pauta, eu acho assim que é realmente um momento. Porque ela o Nicolas falou outro dia, e é verdade, ela é nossa camisa 10. Deixa a Janja falar, porque aí ela cria uma confusão no governo, porque as críticas à Janja, ao comportamento da Janja, não partem só da oposição. A base governista está cansada das intromissões e do caos que muitas vezes ela provoca em pautas que deveriam ser importantes. Agora, é importante a gente frisar aqui o seguinte: nessa fala dela hoje, ela está querendo passar a impressão de que aquela fala dela junto ao Xi Jinping foi no sentido de proteger crianças, mulheres, abusos infantis que ocorrem na internet, que as redes precisam ser responsabilizadas. Não, houve um ato falho, ela escorregou e ela demonstrou exatamente qual que é a preocupação. A preocupação é o seguinte: na visão dela, o TikTok, o algoritmo, estaria favorecendo conteúdos de direita. Então, inclusive a mídia vendida, os jornalistas, têm repercutido muito isso. Ora, é para evitar crimes, evitar abuso contra crianças, adolescentes e mulheres, ou é para calar a oposição a um determinado governo? Então, isso ficou muito claro, e quando ele
o Lula assume na maior cara de pau, e vou repetir a palavra que ele usou, quando o Lula tem a pachorra de claramente dizer que vai trazer uma pessoa da China para nos ajudar na regulamentação das redes sociais aqui, um país que cala todo mundo, que tem pouquíssimas redes sociais, que elas são completamente controladas, algumas nem existem lá. Então nós estamos vendo um avanço considerável, eles estão abertamente dizendo que querem controlar a comunicação no país em todos os seus níveis, acabando com a liberdade de expressão. Então fica esse alerta, e a Janja, para não dizer, usar o mesmo adjetivo que eu usei semana passada, que ela é bizarra, hoje eu vou dizer, Janja, você é grotesca. Eu posso colocar assim no GC na tarde desse programa assim, Janja diz que Lula é mentiroso. Porque o que ela falou aí? Eu falei mesmo, e o que o Lula falou na semana passada? Não foi ela que falou, fui eu que falei. Então a leitura dessa fala da Sirigaita, da primeira Sirigaita, desta grandíssima dama, a primeira coisa que pode se extrair é: Janja afirma que Lula é mentiroso. Porque na semana passada ele falou, não foi ela que falou, não, quem falou fui eu. Ele falou isso aí, não foi? O Pavinato falou. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.